Boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto Brasileiro de Direitos Seguros. Eu não sei muito bem como é que eu vou poder resolver alguns problemas que ficaram, talvez, do primeiro módulo desta noite. Em relação ao título do meu livro, é uma discussão sobre eutanásia. E antes que alguém me pergunte, eu sou francamente favorável à eutanásia na forma que é denominada a ortotanásia, que é desligar aparelhos de pacientes terminais cuja vida é mantida artificialmente. Então, é mais ou menos isso. Mas voltando aqui e pensando no tema que me foi proposto, o tema é risco. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com seguro falam o tempo inteiro de risco. Acho que normalmente nós não nos perguntamos o que é risco. E como nós temos que fazer uma comparação entre risco no seguro e risco em outros negócios, vale a pena a gente começar a perguntar o que é risco. Acho que todos aqui são advogados, é isto? Todos. A maioria não é. Desculpa perguntar, mas o senhor é de que área? Eu trabalho com seguros, eu sou diretor da Bolsa de Seguros, fazendo 24 anos de ações, principalmente seguro de saúde. Nós já comercializamos cerca de 300 mil apólices e eu tenho seguros, Bom, então vamos lá. Eu acho que para os advogados, a figura ou o instituto jurídico que explica o que é risco é a ALIA. É a possibilidade de que algum evento, algum acontecimento futuro mude alguma coisa, mude uma determinada situação. Pensando um pouco mais amplamente, qualquer coisa que a gente faça tem um componente de risco. Comprar sapato tem um componente de risco. Pode ser que depois que a gente saiu da loja e volta com a sacolinha, com o sapatinho para casa e calça outra vez, não ficou tão bom no pé, o salto é um pouco mais alto, um pouco mais baixo do que a gente imaginou inicialmente, tem uma tira que pega exatamente naquele ponto do dedo que é onde dói. O marrom, no calçado de homem, o marrom que devia combinar com o terno, não combina. O terno é um pouco mais vinho, o sapato é um pouco mais cor de abóbora. É uma tragédia. É risco? Claro que é risco. Só que este é um tipo de risco com o qual nós vivemos normalmente e sequer nos damos conta de que qualquer decisão que nós tomemos contém um elemento de aleatoriedade. O seguro é o tipo básico de contrato que prevê um esquema de compensação se e quando um determinado evento provoca uma necessidade. Eu nunca vi ninguém fazer seguro contra ganhar dinheiro. Senhores que são da área, por acaso tem seguro contra ganhar dinheiro? Sequestro? Não. Sequestro é um evento que produz uma necessidade econômica, que é pagar o sujeito para ele deixar a gente embora, né? E, portanto, como ele hoje se tornou uma indústria, é possível fazer aí um tipo de estimativa e dizer, bom, se me paga tanto de prêmio, eu reponho para você ou ponho um negociador para conversar com seus eventuais sequestradores.
Mas contra ganhar dinheiro, algum industrial chega e diz assim, eu quero fazer um seguro para não ganhar 50 bilhões de dólares. Isso não existe. No seguro, o risco é um fato que vai produzir uma necessidade econômica. Qual? Bom, minhas senhoras e meus senhores, eu não sou da área, mas eu sei que tem uma coisa que chama vida e seguros e ramos elementares nos seguros privados terrestres, tá certo? E aí, cada ramo é um ramo e vai ter as suas especificidades. Entretanto, existe um outro tipo de risco que envolve outros negócios. Um risco que pode provocar resultados positivos ou resultados negativos. Claro que as pessoas querem se proteger do eventual resultado negativo, mas algumas vezes elas até concordam ou aceitam em reduzir ganho para fazer algum tipo de seguro, entre aspas, para evitar ou para minimizar riscos. Novamente, nós temos a ideia de alha. Sempre. Só que agora, diferentemente do que acontece no seguro, e eu cheguei um pouco atrasada, mas eu imagino que a doutora Vera tenha comentado a questão da uniformidade de riscos que está na base do negócio seguro privado, porque ela falou várias vezes aqui em mutualidade, então há um esquema de garantias recíprocas. Nestes negócios de derivativos ou com derivativos, que recebem muito largamente a denominação de hedge, o que se busca é uma proteção contra volatilidade. Volatilidade é a variação muito rápida de preços no mercado. Que preços? Quaisquer preços de qualquer bem econômico. Se os senhores tiverem acompanhado a cotação do dólar na semana passada, o que aconteceu com a paridade, com o câmbio? Ele mudou muito rapidamente, várias vezes ao longo do dia. Algumas vezes o dólar custava mais reais, outras vezes um pouco menos de reais. Ao longo de um dia, na verdade não 24 horas. Se vocês pensarem no mercado financeiro, o banco abre às 10, só que o câmbio começa a funcionar às 11. Por que às 11? Porque Nova York está uma hora para trás e a nossa referência é Nova York. Então, paridade, você começa a ter noção de quanto vai custar o dólar naquele dia depois das 11 horas. Pode procurar qualquer banco, pode procurar qualquer cambista. Antes de abrir o mercado em Nova York não tem cotação. E aí, por volta de 3 horas, fecha o câmbio. Por que fecha o câmbio? Porque o Banco Central quer que os bancos informem quais são as posições compradas ou vendidas em moeda estrangeira. Às 4 horas, os bancos fecham as portas e aí nem os cambistas fazem troca, salvo aquelas agências que ficam nos aeroportos internacionais. Então, este risco, volatilidade de preço, afeta todas as pessoas em diferentes graus. Quem importa ou exporta é afetado diretamente pela variação do câmbio. Quem planta soja é afetado pela variação do câmbio.
porque a soja tem preço no mercado internacional. Mas quem planta a soja também é afetado pela seca, ou por excesso de chuva, ou pelo preço do adubo. Então tem uma combinação de coisas. Quem planta a soja é afetado lá no final por quem consome óleo de soja, por quem consome torta de soja. Porque se os preços lá na frente caírem, como é que o plantador de soja vai conseguir recuperar o investimento que ele fez para comprar grão, para comprar adubo, para arar a terra, para plantar, para esperar crescer, pagar empregados? E olha, não quero nem falar do resto de financiamento, juros, impostos, etc. Faz de conta que isso nem existe. Mas algumas coisas, minimamente, ele tem que pagar. Como é que ele faz esta conta? Se por acaso a tonelada de soja for vendida a um preço qualquer, eu, plantador, tenho certeza que quando eu colher tudo, eu consigo pagar as minhas contas e ainda sobra um troco para eu pensar em viver um ano mais. O preço da soja, além de mercado internacional, cotação no mercado internacional, é afetado pela quantidade de soja que se imagina que vai ser colhida. Café igual, arroz igual, batata igual, cebola igual. Como é que faz o produtor destes produtos para garantir algum tipo de preço compensador para aquela atividade que ele exerce? Do outro lado, imaginem criadores de gado. Eles alimentam animais provavelmente com torta de soja ou algum outro tipo de farelo. Indústrias de oleaginosas precisam de soja para extrair óleo. Torrefadores de café precisam de grãos para poder oferecer café em pó no supermercado ou café instantâneo. Estes também sabem que, dependendo do preço que o produto chegue no mercado, ele vende mais ou menos. E ele também quer se proteger da possibilidade de variação do preço, portanto, do risco de variação do preço, se café der uma geada, der broca, a colheita for mal feita, torrar de mais ou torrar de menos o grão, ficar mal armazenado, falta café no mercado. Então, para este tipo de risco, surgiu no final do século XVIII, começo do século XIX, tal como existe hoje, um modelo de negócio que se chama contrato futuro ou contrato a futuro, que permite que as pessoas comprem ou vendam produtos agrícolas, e esta é a origem, em mercados organizados, mercados de bolsa, de tal maneira que elas consigam se proteger deste risco de variação de preço. Vocês percebem que este risco é diferente daquele do seguro. Aquele risco do seguro é um evento futuro determinado que é o quê? Por exemplo, um incêndio, que é, por exemplo, um furto, que é, por exemplo, o que mais? O que mais que seguro de dano? Um acidente de automóvel, um abarroamento qualquer. Pode acontecer
com algumas pessoas, mas não acontecerá com todas. E por isso é que dá para fazer o cálculo atuarial, e por isso é que dá para fazer a tal mutualidade, e por isso é que dá para pensar em um conjunto de gente submetida ao mesmo risco, que não vai atingir a todos, não só não vai atingir a todos no mesmo momento, como não vai atingir a todos na mesma intensidade, de modo que dá para pensar em, abre aspas, um ajuda o outro quando o evento acontece. Como é que é a situação no caso do hedge? Se por acaso houver algum problema de quebra de safra, quer dizer, vai ter menos arroz, vai ter menos feijão, vai ter menos boi, vai ter menos qualquer coisa, atinge todos os consumidores daquele produto. O risco atinge a todos da mesma maneira, não é isso? E nós aqui, que somos consumidores, sentimos no bolso cada vez que alguém anuncia que a safra foi fantástica ou que houve quebra, não é isso? Quando se diz que a safra foi muito boa, nós já sabemos que a tendência é que o preço do produto caia. Quando houver quebra, o preço do produto sobe. Mas se por acaso nós somos o produtor ou o industrializador, o beneficiador do produto, estes eventos nos atingem em bloco e a todos. Se vocês imaginarem, voltando à soja por conta do mercado internacional, se aumentar brutalmente o consumo de soja no mercado internacional, sem o correspondente aumento da produção, a soja sobe no mundo. Não sobe no Brasil, sobe no mundo. Porque qualquer produtor vai querer vender pelo maior preço. E o sujeito que precisa da soja para fazer óleo, ou ele comprou antes, ou ele vai pagar o preço de mercado. Então, eles fazem contratos para proteção deste risco. Contratos de hedge. O primeiro deles, eu dizia, é o contrato futuro ou contrato a futuro. Você negocia em bolsa a compra ou a venda de quantidades determinadas, porque os contratos são padronizados, do bem objeto, com uma característica que não existe no seguro. A qualquer momento, você pode ir à bolsa e assumir uma operação inversa à que você tinha, na mesma quantidade do bem objeto, e na verdade lá é quantidade de contratos, e por um mecanismo desenvolvido pela bolsa, opera-se a compensação. E com isto, se você vendeu, você compra e você entrega o produto a você mesmo como se fora uma ficção. Você sai da operação e pode vender o seu produto pelo preço vigente no mercado na ocasião, antes do vencimento do contrato. Isso não existe no seguro. Entretanto, quando se conversa com o pessoal de bolsa, eles costumam assemelhar este tipo de mecanismo de proteção contra a volatilidade de preços a uma garantia parecida com a dos seguros. Se vocês me perguntarem se é, eu vou afirmar categoricamente que não é. Não tem nada nem de longe parecido com o seguro. A única coisa assemelhável e muito superficialmente é a proteção. Só. Mas é uma proteção diferente. Não é a proteção típica do seguro
não tem que ver nada com mutualidade, não tem que ver com uniformidade de risco, não tem que ver com transferência de risco dentro do mesmo grupo. No caso dos contratos de hedge, existe uma transferência clara de risco entre partes. E estes contratos são sempre bilaterais, sempre entre duas partes, um comprador, um vendedor. Isso não existe no seguro. A seguradora, de alguma maneira, funciona como uma intermediária, não é isso? Apesar de eu contratar com a pessoa jurídica seguradora, na verdade ela organiza o grupo, ela recebe os prêmios, ela constitui o fundo e aí ela se responsabiliza pela indenização por conta destes prêmios todos que ela recebeu dos segurados, não é assim? No caso do hedge, você não tem esta interposição de ninguém. Tem a bolsa que organiza o mercado, tem partes que contratam, que não necessariamente se conhecem, não é um contrato deste de olho no olho, mas é um contrato bilateral. Esse é o futuro. Mas o pessoal não ficou satisfeito só com este tipo de proteção de risco de volatilidade de preço. E começou a usar outros bens como bem objeto destes negócios. Por exemplo, e hoje este é o grosso no mercado de derivativos, instrumentos financeiros, câmbio, taxa de juros. Hoje você compra ou vende futuro de câmbio, futuro de taxa de juros e futuro de índice de ações. Para os senhores de seguradoras, futuro de índice de ações é importante. Porque se eu bem me lembro de quando eu estudei seguro, uma parte das suas reservas técnicas é aplicada em imóveis que devem produzir renda. Uma parte é aplicada em títulos, algumas, dependendo da política do governo, ações, títulos do governo, depende que eles querem empurrar a goela abaixo, né? Mas, enfim, uma parte da reserva técnica das seguradoras é representada por títulos, e vamos imaginar que esses títulos sejam ações de sociedades anônimas. O valor desta carteira de ações sofre os efeitos do desempenho da economia, sofre os efeitos do desempenho da própria sociedade emissora das ações. Se você tem uma carteira de ações que não seja igual à carteira teórica que é representada pelo índice Bovespa, convém que você se proteja da possibilidade de variação do valor desta sua carteira de ações. E aí você vai lá na bolsa e compra Ibovespa se você acha que as ações que você tem na sua carteira vão cair de valor. Ou você vende índice Bovespa se você acha que isto vai subir. Então, para a seguradora, este tipo de negócio é importante, porque é uma forma dela proteger a sua reserva técnica destas oscilações. Mas aí o pessoal continua não satisfeito, porque o risco de variação de preço de qualquer bem existe e ninguém gosta dele. E o que eles começaram a pensar? Começaram a pensar que tem gente que tem empréstimos levantados em instituições financeiras, cujos juros são fixos. Em compensação, e portanto ele deve juro fixo sobre o valor do empréstimo. Só que aquilo que ele recebe, por exemplo,
do contas a receber, duplicatas, qualquer coisa, ele só recebe juro de mercado, que é variável. Olha que coisa trágica. Você paga juro fixo, você recebe juro variável. Se o juro variável cresce, fantástico. Sobra o diferencial entre o fixo e o variável no seu bolso. Mas se for a situação inversa, tipo o Brasil, assim, né? Não só você continua devendo, como a sua dívida aumenta. Porque o que você recebe é insuficiente para você fechar as contas. E provavelmente tem gente que está numa situação que é absolutamente oposta à sua. Alguém pensou e saiu com uma ideia genial. Vamos fazer trocas. Troca de quê? Troca de taxa de juros. Como é que você troca a taxa de juros? Você não troca a taxa de juros, porque não dá para se chamar o credor e dizer, olha, agora quem vai dever para você é o Joaquim da Silva. Como é que você faz? Você troca o fluxo de caixa, você troca o resultado das taxas de juros ao longo de um certo período. Contabilmente isso é simples, né? Você deixa lá um período determinado, vai fazendo o lançamento, chega ao final da história, compara, quem deve para o outro paga e ficamos todos felizes. Considerando esta possibilidade, começaram a pensar, e aí foram as seguradoras que fizeram isto nos Estados Unidos, em como é que nós conseguimos melhorar um pouco mais a nossa reserva técnica em termos de flutuação de receitas. Eles fizeram swaps de imóveis, que é parte da sua reserva técnica. Como eu faço swap de imóvel? Eu faço permuta de imóvel? Não faço permuta de imóvel, não. Eu troco o resultado do imóvel. Que resultado? Se ele tiver alugado da locação, se ele tiver emprestado para alguém a outro título, eu acho algum outro, eu troco em termos de utilização. Outra forma importante e interessante para as seguradoras de pensarem em proteger o seu próprio risco, que é o da sua reserva técnica. Porque, afinal de contas, é com isso que vocês vão contar para pagar as indenizações decorrentes dos sinistros, não é isso? O que acontece se a sua reserva técnica for insuficiente? Insolvência, não é? E aí acaba o negócio. Então, é preciso pensar em mecanismos para garantir que a sua reserva técnica não passe por problemas deste tipo, que, novamente, insisto, não tem nada que ver com o risco segurado. É risco de perda de valor. É risco de variação de preço. É um risco que vai atingir igualmente todas as pessoas que estiverem naquela determinada situação. Como é que você faz isso? Ou você acha alguém que seja propenso a assumir riscos, e há muitos deles no mercado, começando com as pessoas que gostam de jogar. Jogador é um típico indivíduo que gosta de risco. Ele não gosta do seguro. O risco para ele não é este risco segurado. É a possibilidade dele ganhar alguma coisa porque ele acha que ele viu uma oportunidade que a outra pessoa não considera favorável. Então, vocês percebem que nós estamos falando da mesma figura, alha, só que sob uma ótica diferente.
No seguro, a alha é uma alha determinada, previsível, passível de cálculo atuarial, quer dizer, eu sei numa determinada, como sei, eu deveria saber. Precisa fazer a ressalva, né? Se eu não sei, eu deveria saber. Se eu não sei e não quero saber, eu não devia estar no ramo de seguros. Mas, enfim, supondo-se que eu sei qual é a probabilidade de aquele determinado evento ocorrer e com que frequência e quantas pessoas ele vai atingir numa dada comunidade, eu consigo fazer conta, eu não, os atuários fazem. Consegue-se fazer cálculo para dizer assim, eu preciso ou eu precisarei de montante XYZ de recursos para compor as necessidades que devem ocorrer naquela tal comunidade neste período. É absolutamente impossível você fazer este tipo de cálculo quando você pensa em produtos agrícolas. Não dá para prever, por melhor que seja o meteorologista, se daqui a 3 semanas ou daqui a 2 meses vai chover muito ou pouco. Não dá para prever como é que o Banco Central vai brincar com a taxa de juros. Ele fala viés de alta, viés de baixa, viés de nada. E daí? Daqui, na próxima reunião do Copom, mudou alguma coisa e aquilo que era viés de alta pode virar viés de baixa ou pode ser baixa. E aquilo que era viés estável pode virar um viés de alta e é absolutamente imprevisível. Não dá para saber como é que o senhor George Soros vai atacar esta ou aquela moeda. Não dá para saber se o FMI vai ou não vai ajudar a Argentina e quando. Este tipo de risco é não segurável. Mas existem algumas pessoas, o George Soros é uma delas, com certeza, que vão dizer o seguinte, olha, eu estou disposto a comprar real. Põe o dólar e fico com real. Por quê? Porque eu acho que daqui a 2 meses, daqui a não sei quanto, o real vai apreciar em relação ao dólar. Se vocês acharem vários destes, dá para juntar uma comunidade e fazer uma transferência do risco da variação de câmbio. Como dá para você fazer isso com juros? Como dá para você fazer isso com outros preços da economia, sem grandes dificuldades. Facilmente, se houver mercado organizado, quer dizer, uma bolsa, porque aí você tem a vantagem de ter várias pessoas trocando informações e, portanto, fica mais fácil de nós avaliarmos tendências, mais complicado se isto tivesse que ser feito fora de mercados organizados. Porque aí vai ser preciso ficar fazendo consultas e surge um problema sério, que é o da assimetria de informações. Algumas pessoas têm mais informação do que outras. Algumas pessoas sabem trabalhar a informação melhor do que outras. Têm mais experiência, passaram por maiores problemas, ou simplesmente são mais atiladas. Estas pessoas conseguem prever tendências e ficar em posições de assumir mais ou menos risco, de transferir mais ou menos risco. Então, acho que daquilo que eu podia dizer
sem maçar as pessoas. É mais ou menos isso. Se vocês tiverem perguntas e eu puder respondê-las, eu fico à disposição.